Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos iniciar o nosso 26º exercícios espirituais. Esses que foram feitos por Santo Inácio, estamos nos acompanhando, estamos perto já da reta final dos nossos exercícios e este aprofundamento muito importante da nossa fé e da nossa oração. E para iniciar este santo exercício, façamos a nossa oração preparatória. Lembrando a todos, antes da oração preparatória, quando levantamos, fazemos aquela oração do primeiro ato do dia. Eu creio que todos que estão acompanhando esses exercícios espirituais têm mantido esse propósito de, assim que se levantarem, fazerem esta oração de preparação para o dia. E agora é a oração que façamos antes de cada exercício, tá bem? Vamos lá então. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração. E vos peço perdão, humildemente, por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação, e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos, para que intercedais por mim e trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E no 26º exercício, vamos falar sobre as humilhações de Jesus. Nós vimos, irmãos e irmãs, primeiramente, as agonias internas, os sofrimentos internos do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós vimos os sofrimentos externos de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos ver sobre as humilhações. E na composição do lugar, imaginemos que vês Jesus nos tribunais e palácios de Anás, Caifás, Herodes e Pilatos, e te admiras com a paciência com que ele suportou as desonras mais atrozes e as dores mais sensíveis. E no pedido pela graça especial, ó meu Jesus, dai-me a graça de que preciso para suportar com silêncio e humildade as desonras e dores que devo enfrentar neste mundo. No ponto número 1 que vamos falar no exercício de hoje, nunca houve nem haverá homem algum que tenha sofrido ou tenha de sofrer tantos ultrajes e ignominias como Jesus Cristo sofreu. Nos exercícios anteriores, eu pautei para que sempre estivessem olhando para as imagens de Jesus Cristo. No primeiro momento, aquela agonia no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, os sofrimentos internos de Jesus. E depois nas chagas de Jesus sofrido, sangrando, feridas abertas, uma dor, aquela dificuldade de respirar. E meus irmãos, ele estava sofrendo sem ter cometido nenhum pecado. E hoje, sobre as humilhações, voltamos a ter este pensamento. Jesus não teve pecado algum e sofreu humilhações por todos nós. Na composição de lugar, nós pedimos que a nossa imaginação nos leve até os palácios de Anás e de Caifás, onde estaremos presentes ali dos governadores, do rei, até então de Jerusalém. Mas veja, meus irmãos, como o sofrimento ali de Jesus sendo humilhado constantemente, e ele permanecia em silêncio. Ele tinha sobre si um pensamento de amor, uma mansidão no coração. Ele suportava tudo em silêncio e ficava ali em adoração constante.
Não é possível reunir em uma única meditação todas as humilhações e ofensas a que Jesus se sujeitou. Portanto, meditaremos apenas algumas, e somente essas, alma minha, serão suficientes para te envergonhar a tua soberba. A primeira forma de injúrias foram as falsas imputações e calúnias. Não há nada que fira mais intensamente um homem de coração nobre e sincero do que acusá-lo de crimes falsos, dos quais nem mesmo sonhou em cometer. Agora entra, alma minha, no tribunal de Anás e Caifás, e ouve quantas maldades foram imputadas a Jesus. As testemunhas estão agora prontas, e eis aqui as acusações que fazem contra ele. Afirmam que é um homem dado à bebida, que gosta de comer com publicanos e pecadores, e que é dominado por uma soberba intolerável, chegando a proclamar-se uma divindade, que deseja destruir o templo de Jerusalém, que dissemina uma doutrina ímpia e instiga a idolatria entre o povo, que é um feiticeiro e realiza milagres com a ajuda do demônio, com quem tem um pacto secreto, e que é um sedutor, e persevamente conspira para a ruína do povo excluído. Quantas humilhações, hein? De tais crimes acusaram Jesus nos tribunais dos sumos sacerdotes e de Pilatos. E essas acusações se espalhavam entre o povo, propagando-se pelos bairros e praças de Jerusalém. A segunda forma de injúrias foram os escárnios e zombaria. Vejam, meus irmãos, como ele foi acusado de coisas horríveis, né? Era um bêbado, era um guloso, um comilão. Imaginem só, o Senhor Deus que se fez homem e habitou entre nós, caminhando entre nós, foi acusado que ele só fazia milagres porque era um feiticeiro, porque tinha ao seu lado o demônio. A segunda forma de injúrias foram os escárnios e zombarias. Não bastava a impiedade de acusar Jesus do blasfemo e malfeitor. Era necessário também declarado desprovido de juízo e insano. Vejamos nosso Senhor na presença de Herodes. Como não respondia às perguntas repetidas, permanecendo em silêncio devido à sua infinita sabedoria, imediatamente o rei e os cortesãos o declararam louco. Como tal, Jesus foi coberto com uma veste branca, e entre zombarias e escárnios da insolene plebe, conduzido pelas ruas até Pilatos. E essa afronta sucedeu outra, no palácio do governador romano, sobre a qual eu não saberia dizer se foi mais feroz ou mais ultrajante. Os soldados de Pilatos, incitados pelos hebreus, decidiram se divertir com Jesus num ato que só poderia ser sido sugerido pelo demônio. Colocaram um pano roxo sobre seus ombros, depois puseram uma vara em sua mão e, tecendo uma coroa de espinhos pontiagudos, cravaram-na em sua cabeça, zombando dele como se fosse um rei de faz de conta. Não pararam por aí na zombaria, pois para escarnecê-lo ainda mais, ajoelhavam-se diante dele, encenando um ato de respeito. Depois cuspiam em sua face e cobriam com bofetadas, deixando-o com o rosto marcado. Enquanto o céu se assombrava diante dessa visão e os anjos choravam amargamente, reuniu-se uma multidão inumerável para assistir a esse insólito espetáculo. E, entretido este povo que se divertia às custas de Jesus e a tudo aplaudia, aumentavam-se ainda mais as injúrias e os escárnios contra o Senhor. Que humilhação, meus irmãos. E olha o povo. Quem que vocês acham que era este povo que estava se reunindo ali? Quem?
Ah, era só as pessoas de Jerusalém, só o povo selecto, né? Era só o alto povo ali de Jerusalém que estava ali perto do palácio? Não, meus irmãos, não. Jesus, quando entrou na cidade de Jerusalém, a grande multidão o seguia. E essa grande multidão que o seguia, porque sabiam que ele era o Messias, era essa multidão que agora estava ali dando risada e aplaudindo Jesus. A terceira forma de injúrias infligidas a Jesus foi sua condenação à morte, tão cheia de opróbrio. Pilatos, na tentativa de libertar Jesus, veja, meus irmãos, muitos condenam Pilatos, condenam ele ali porque dizem ele tinha o direito de condená-lo, mas ele poderia ter dito, não, Jesus, vou soltar, né, porque ele entendia das coisas, sabia que Jesus era inocente, mas muitos ainda culpam Pilatos. Mas veja como foi Pilatos aqui. Pilatos, na tentativa de libertar Jesus, cuja integridade e inocência conhecia perfeitamente, apresentou 2 homens ao povo que estava reunido sob a galeria de seu palácio. Propôs que escolhessem um deles para receber o perdão da vida em virtude da Páscoa, Jesus ou Barrabás. Veja, meus irmãos, Barrabás era um pecador, era um bandido. Sim, ele era um bandido, estava ali e foi condenado, ele era bandido. Tanto que a sua cruz já estava até pronta. Há alguns historiadores e santos que dizem que Jesus foi castigado de tal forma ainda na cruz, porque a cruz que ele foi pregado não era para ele. Quando uma pessoa era condenada à crucificação, a cruz era feita no seu tamanho. Tiravam as medidas do corpo ali do detento e aí montavam a sua cruz. Barrabás era muito maior do que Jesus. E quando Jesus carregava a sua cruz, tanto que até por isso Jesus caía tantas vezes ao carregar, era uma cruz maior e mais pesada. Olha quanta humilhação Jesus ainda teve nesse caminho do Calvário. E ao pregarem Jesus, esticaram Jesus, fizeram com que ele coubesse, machucaram. Tanto que nas imagens que nós vemos do corpo de Jesus crucificado, os seus ombros foram deslocados. E não é por causa dos açoites, mas era para poder se esticar o máximo que podia dentro daquela cruz. E o que o povo decidiu? Quem poderia imaginar? Contra a esperança de Pilatos, a escolha do povo recaiu sobre Barrabás. E todos clamaram, seja este libertado e Jesus condenado. Indagou Pilatos, mas como pode ser isso? O desejardes que Jesus seja condenado e Barrabás absolvido? Sabeis quem é este? Um malfeitor, um sedioso, um assassino. Deve ser a este concedida a absolvição e Jesus condenar-se? Sim, assim o queremos. Viva Barrabás e morra Jesus. Que mal Jesus fez? E se deve morrer, a que tipo de morte será sentenciado? Seria demasiado severo fazê-lo morrer sob o golpe de uma espada. Veja, isso são palavras de Pilatos. Não deve morrer de forma mais dolorosa e ao mesmo tempo mais ignominiosa. Seja crucificado, como costumam morrer os criminosos mais infames e maus. Seja morto entre 2 criminosos, para que todos saibam que ele cedeu a todos em maldade. Veja como o povo estava enfurecido, né? Era o próprio demônio ali. Porque ele queria que Jesus morresse e calassem a boca de Jesus. Que pena, né, que o demônio fazendo isso, né, insultando, não saberia que o carpinteiro, ao ser entregue à crucificação, ali sim seria o sinal de salvação eterna para todos. Assim quis o povo, e assim Pilatos sentenciou. Dessa maneira Jesus foi conduzido à morte na cruz, entre a alegria festiva dos sumos sacerdotes, as blasfêmias ignominiosas dos escribas e fariseus,
e as zombarias mais mordazes de uma multidão imensa. Então pontualmente cumpriu-se a predição do profeta, que testificou na Páscoa de Jesus Cristo: eu, porém, sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e a abjeção do plebe. Fica aqui por um momento, alma minha, e responde a algumas perguntas que te farei. Vamos lá, irmãos. Essas perguntas, todas as nossas almas, todos nós que estamos aqui acompanhando, vamos meditar e responder juntos. Em primeiro lugar, pergunto: o Pai Eterno proferiu uma sentença injusta ao destinar tantas e tão surpreendentes humilhações para seu Filho unigênito? Não, alma minha, de forma alguma. Jesus tinha se tornado fiador pelos nossos pecados, e os nossos pecados exigiam tal pagamento. Em segundo, pergunto: seria uma injustiça da parte do Pai Eterno permitir que enfrentes tantas humilhações e desprezos quanto ele permitiu que sofresse seu Filho unigênito? Não, pois o pecado merece exatamente isso, como podes perceber pelas afrontas e desonras sofridas por Jesus. Além disso, a tua própria consciência te acusa de ser culpado de muitos pecados. E em terceiro lugar, pergunto: se acreditas que o pecado merece tais humilhações, sabendo que pecastes, não seria uma soberba intolerável de sua parte recusar, suportar sequer um leve desprezo? E que ingratidão seria a tua se não quisesse sofrer por amor a Jesus uma pequena ofensa, quando ele suportou tantas e tão extraordinárias por amor a ti, por mim, por nós todos? Vejam, meus irmãos, que pergunta, hein? Será que nós, às vezes, nos ofendemos com um pequeno afronto? Uma pequena ofensa, às vezes? Às vezes nós vemos uma coisinha errada e o julgamos. E Jesus foi julgado, foi humilhado. E como foi humilhado? Mesmo com pessoas tentando salvar a sua vida, ainda o povo queria que Jesus morresse. O demônio queria que Jesus morresse. E nós, irmãos? E nós? Ele, por tudo isso que ele passou, nos trouxe a salvação. Mas aí nós, como estamos retribuindo isso? Como estamos vivendo essa santidade? Estamos vivendo essa santidade? Estamos aceitando esse sacrifício de Jesus? Estamos? Será que o demônio realmente está vencendo nesta parte? Será que realmente quando ele ajudou a sentenciar Jesus e riu dele quando ele foi crucificado, morto e sepultado, será que estamos crentes então que o demônio está feliz? Ou cremos que Jesus sim derrubou o templo e em 3 dias ele reergueu? O demônio sofre, corre, quando escuta a voz do carpinteiro, quando escuta o nome do carpinteiro. Então, meus irmãos, vamos pensar com cuidado neste ponto. E vamos aos afetos que trata sobre este ponto número 1, que é das humilhações de Jesus. E o primeiro ponto é a admiração pela humildade de Jesus. Ó meu Jesus amado, meu Redentor, que milagres maravilhosos vossa humildade apresenta diante dos meus olhos. Vós que sois infinita sabedoria e governais o céu e a terra, sois proclamado como demente e louco. Sois escarnecido como um rei de faz de conta e cospem em vosso rosto como se fosseis o homem mais vil do universo. Vós, santidade infinita, de onde deveriam todos os dons e graças celestiais, sois considerado um hipócrita e bebedor de vinho.
sois acusado de sedutor e blasfemo, e chamado de samaritano e feiticeiro, e considerado pior que um homicida e um assassino. E tudo isso sofreis e suportais com um silêncio poderoso, sem a mínima queixa, com uma mansidão incomparável, sem rancor, com uma resignação perfeitíssima e sem qualquer lamento pelas disposições do céu. Ó humildade, ó silêncio do meu Jesus! Este, de fato, é um sacrifício que por si só é suficiente para propiciar ao Eterno Pai uma complacência infinita e para inspirar a humildade nos nossos corações de todos os homens. E o segundo afeto que vamos tratar é a vergonha. Vergonha. Jesus foi humilhado, porque nós não vamos ter vergonha. Mas a vossa humildade fez com que a minha soberba seja abominável aos vossos olhos, ó meu Jesus. Eu, um mísero homenzinho, com um entendimento repleto de ignorância e trevas, quero ser considerado sábio e prudente, enquanto Jesus, que é a própria sabedoria encarnada, é vestido como louco e conduzido pelas ruas para ser zombado por todo o povo. Eu, pecador, quero ser considerado inocente, enquanto que o verdadeiro inocente, Jesus, é feito passar por sedutor, blasfemo e feiticeiro. Eu, carente de toda virtude e eivado de vícios, busco ser preferido a todos, enquanto Jesus, que é a própria santidade, é descartado por favor de Barrabás e sentenciado à morte em uma infame cruz entre dois ladrões. Oh, como essa soberba intolerável deve parecer tão odiosa e abominável aos olhos do meu Redentor. Ó Jesus, tende piedade de mim e transformai meus pensamentos, desejos e inclinações, para que sejam completamente diferentes do que foram até agora. Meus irmãos, precisamos ter esta vergonha, né? Porque Jesus foi de fato um homem tão manso e humilde, tão sincero em tudo e sofreu tudo, e agora nós temos que ter vergonha dos nossos pecados, porque cometemos sim. E cada vez que cometemos, é um sofrimento a mais na cruz de Jesus. E vamos ao ponto número 2. Não houve homem algum no mundo que suportasse as ignominias e ultrajes como Jesus suportou. O profeta real expressou a humildade verdadeiramente extraordinária com a qual Jesus suportou as ignominias e ultrajes com as seguintes palavras: mas eu, como um surdo, não ouvia, e como um mudo, não abria a boca. Medita, alma minha, sobre estas breves palavras e admira a extraordinária humildade que se esconde sob o silêncio portentoso. Primeiro, Jesus era inocente, de tal forma que nunca se poderia atribuir a ele algo que não fosse correto ou que pudesse com razão ser censurado. Os delitos dos quais o acusaram eram invenções maliciosas de seus inimigos. E se Jesus quisesse falar, em um instante poderia ter tornado sua inocência evidente para todos, calando seus inimigos diante de todo o povo e fazendo com que passassem vergonha. Segundo, Jesus era onipotente. Bastava uma palavra para fazer raios caírem das nuvens sobre todos os seus inimigos e precipitá-los no abismo. Com uma única palavra poderia ter revelado sua divindade a todos os homens, fazendo com que toda Jerusalém o adorasse como o Messias tão esperado. Terceiro, Jesus era sabedoria infinita. Ele sabia que seus inimigos abusariam de seu silêncio e que não descansariam até vê-lo morrer numa cruz,
de maneira infame. Ele sabia que sua amada mãe e os apóstolos sofreriam intensamente devido a esse silêncio. Ele sabia que ao permanecer em silêncio, daria motivos para desacreditarem os milagres que havia realizado, para condenarem sua doutrina e atacarem sua nova igreja. Nosso Senhor sabia de tudo isso. No entanto, essas razões tão poderosas não foram suficientes para arrancar uma única palavra de defesa de sua boca. E ele escolheu permanecer em silêncio. Silêncio este que perdurou até o seu último suspiro. Ó Jesus, ó meu admirável Jesus, como é maravilhoso e eloquente este vosso silêncio. Quão sublime é a vossa doutrina, quão singular é o vosso exemplo. Mas, ai, quantos são aqueles que o imitam? Onde estão as almas que, sendo ultrajadas com ignominias e ultrajes, sabem calar-se como vós? Haverá quem saiba se adaptar a outras dificuldades e mortificações, especialmente se forem empreendidas por seu próprio juízo, e que também consiga calar-se diante das ignominias, amar os ultrajes e calúnias, e não afastar de si as imputações injustas? Isso é um fardo para poucos, e poucos conseguem. Entretanto, sempre será uma verdadeira incontestável que o exemplo de Jesus Cristo é o único caminho para a santidade. E aquele que não o imitar para sempre, considerado pequeno aos seus olhos, sem ter esperança de alcançar a perfeição algum dia. Meus irmãos, concluindo o ponto número 2, nós temos este presente pensamento. Se o fardo é pesado, nós não queremos carregá-lo. Se o caminho é difícil, não queremos andar. Mas volto a repetir as palavras de Jesus. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Bastamos nós acreditar nestas palavras, a segurar a mão de Jesus, que indiferente do caminho ou do peso, nós vamos conseguir chegar à sua face e vamos estar na presença dele em toda a honra e em toda a glória. E vamos ao afeto deste ponto número 2. Primeiro, a estima e apreço pelos desprezos. Como é admirável a vossa doutrina, meu Jesus! O quanto ela supera toda a sabedoria deste mundo. Em meio às ignominias, ao desprezo e às ofensas, não enxergaste senão beleza e amabilidade. E podendo com uma única palavra conceder a vós tantas honras quanto foram os desprezos que recebestes, preferistes estes àqueles. E vosso coração, enquanto permanece afastado das honrarias, mostrou-se igualmente ávido pelas desonras. Então, por que não terei eu mesmo sentimentos que tivestes vós? E por que não amarei eu o que amastes vós? Sim, meu Jesus, de agora em diante considerarei o desprezo como as coisas que abate meu mais feroz inimigo, a soberba, e me abre a entrada ao coração de Jesus, a que deverá constituir a porção mais bela da minha glória no paraíso. Segundo afeto, contrição e propósito. Quão cego fui durante todo esse tempo, meu Jesus! Eu também desejei poder amar a vossa pessoa da mesma forma que sois amado pelos serafins no céu. Eu também desejei poder demonstrar o meu amor com a oferta de algum sacrifício que vos fosse agradável. E que outro sacrifício poderia ser mais agradável a vós, senão o da própria honra, suportando em silêncio as ignominias e as humilhações? E por que não fiz isso?
Não foi o momento mais belo da minha vida aquele em que meu coração se viu tocado por um sentimento afetuoso e sensível para com Deus, sentindo-se derreter de amor por sua infinita bondade. Não, o instante mais belo foi quando as minhas ações foram deturpadas e criticadas, e o momento mais grandioso para oferecer um sacrifício perfeito a Deus foi quando fui menosprezado e ridicularizado publicamente. Assim errei, meu Jesus, entristecendo-me quando deveria me alegrar, fugindo do que a deveria buscar e murmurando quando deveria permanecer em silêncio. O que deverei fazer, meu Jesus, agora que conheço o meu engano? Precisamente aquilo que fizeste ao se aproximar a hora de vossas humilhações. Isto sucede para que o mundo conheça que amo o Pai e que faço como Ele me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Assim disseste vós, entregando-vos corajosamente aos vossos inimigos, dos quais não podieis esperar senão maus tratos e ultrajes. Da mesma forma, eu, quando enfrentar alguma situação de desprezo e humilhação, me animarei dizendo: para o céu, saiba que eu amo Jesus. Vamos lá, alma minha, abraça-las de bom grado pelo seu amor. Vou encontrar Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, concluímos esta meditação, concluímos este exercício que nos fala tanto das humilhações de Jesus. Queridos irmãos, vamos estar aqui nesse momento, pensando nessas humilhações. E quanto nós precisamos ser humilhados para entender este amor de Jesus. O quanto precisamos ser fortes e ter um coração blindado para que nas ofensas, nas humilhações, a nossa boca se cale e que não sejamos terríveis como foram aqueles que condenaram Jesus. Façamos a conclusão da nossa meditação. A ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos da minha devoção, que intercedais por mim e me alcanceis nesta graça. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por a intercessão do Sagrado Coração de Jesus, recebamos nós a bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Salve Maria!